Agora vamos falar então da queijaria. Como surgiu a queijaria? Porque o Brasil sempre teve essa fama de queijo fresco. O mais conhecido sempre foi lá na região de Minas, tal, que você já falou aqui. Mas só era possível a gente encontrar esse queijo indo lá, né? Porque tinha uma questão do leite cru, que não podia sair do estado. Explica essa coisa pra gente. Conta aí como é que surgiu a queijaria. A gente tinha e ainda tem uma questão de legislação complicada, já evoluiu bastante, tanto que hoje a gente tem inúmeras lojas de queijo pelo Brasil e vários produtores que eram pequenos e não eram registrados e hoje são, né? Então você tinha realmente uma dificuldade com o leite cru. Então por isso que eu fiquei de 2008 a 2013, quando a queijaria nasceu em abril de 2013, há 7 anos atrás, eu fiquei durante esse tempo todo com o site e não tinha a loja. Fiquei só entendendo, conversando com as pessoas, estudando a legislação. E aí, em um determinado momento, eu resolvi, falei, eu vou ter que enfrentar essa situação, sabe? A gente precisa, de alguma maneira, contar essa nossa história queijeira. E você me perguntou há pouco, né, como é que eu estava em Minas, tal, 2008, mas depois, 2009, 10, 11, 12, eu comecei a correr o Brasil. Então, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui para a Ilha de Marajó, eu fui para vários lugares no Nordeste, onde eu ia eu achava queijo. Eu falei, caramba, olha o que a gente tem de queijo. As pessoas produzem, vendem muito barato para quem passa em volta, assim. Não existia um mercado, né, desse tipo de queijo. E como tinha essa questão de dificuldade da legislação, o que que eu pensei? Esses produtores, eles só vão conseguir realmente se capitalizar, correr atrás do registro e tudo mais, se esse mercado for criado, porque não existia esse mercado, entendeu? Então, devagarzinho, eu fui trazendo um queijo, trazendo outro, até que, em 2013, eu abri a porta para a rua, na Vila Madalena, onde a queijaria até hoje, e aí a mídia veio, né? Principalmente Estadão, a Folha e várias televisões também, vieram e acompanharam e começaram a falar, caramba, ó, tem alguém trazendo os queijos que alguém conhece, o queijo coalho lá, o queijo serrano aqui, o canastra, o queijo cerro, o araxá, e eu comecei a fazer essa compilação dos queijos, trazer para a loja, e aí foi uma loucura, né? O ano de 2013 foi uma loucura, chegava a ter fila na loja, né? Uma coisa louca, assim. E de lá para cá a história só evoluiu, muitos produtores se registraram, a coisa evoluiu bastante, assim, com muita alegria que eu conto o que aconteceu, mas assim, tudo muito sem querer e organicamente. Agora vamos entrar no assunto do supermercado. Você foi consultor de queijo do Pão de Açúcar, né? Não sei se você ainda faz esse trabalho, mas eu lembro que você, durante bastante tempo, até a propaganda, toda a propaganda de queijo, toda a divulgação, né, de queijo envolvia o seu nome. Qual que é o trabalho que você desenvolveu lá no Pão de Açúcar? Então, eu fiz um trabalho muito legal, fui consultor durante alguns anos, exatamente nesse foco da educação, né? Na verdade, várias redes me procuraram, antes do Pão de Açúcar até, mas as propostas elas eram mais comerciais, em cima assim, da curadoria e de desenvolver novos produtos. E eu sempre, como tive essa pegada da educação, quando o Pão de Açúcar veio com essa proposta de educar os jovens pelo Brasil todo que faziam o atendimento nas gôndolas, né? E também a possibilidade, como você mesmo falou, de fazer uma divulgação para falar existe queijo canastra no Brasil, existe queijo artesanal e tudo mais, eu achei de muita valia e fiquei durante vários anos, nunca fui o curador de queijos do Pão de Açúcar, nunca atuei na área comercial, eu sempre fui um consultor educacional para tentar trazer para as lojas, né, essa questão de contato direto com o consumidor para mostrar essa nova queijeira, essa nova cena queijeira que vinha acontecendo, entendeu? Então esse foi meu hoje eu não trabalho, não tenho mais essa consultoria lá. Hoje a gente tem um trabalho assim parecido, só para você entender, na Quitanda, que é na Matheus Grow, aqui em Pinheiros, em São Paulo, Sim. né? Então lá a gente tem uma mesa com os queijos da queijaria, todos registrados, tudo bonitinho, com atendentes que foram educados por nós. A gente tem um projeto na queijaria que chama Filhos do Queijo. Então é um projeto de formação gratuita para jovens, né? Pessoas que assim nunca imaginavam que iam trabalhar com queijo. Então a gente faz toda uma graduação, desde o beabá do que é alimento, queijo, produção, maturação, a parte de atendimento, contato também com as pessoas. E esses meninos e meninas, eles fazem um atendimento, estão lá na mesa para poder degustar, conversar,
para a pessoa falar, você quer, eu prefiro queijo suave, médio ou forte? Eu gosto cremoso, e com isso a gente consegue mostrar essa cena queijeira brasileira que ela não para, né? Então, assim, é um trabalho que está acontecendo hoje, do Pão de Açúcar aconteceu nos últimos anos, e eu percebo que com isso, cada vez que eu viajava, eu estava daqui a pouco em Brasília, com 400 pessoas no auditório falando dos queijos brasileiros, falava dos importados também, tá cheio de coisa Sim. maravilhosa fora, né? E as pessoas olhavam, caramba, tem isso, quer dizer que daqui a pouco vai ter isso na loja, e assim por diante. Quer dizer que esse negócio azul aqui é um fungo e pode comer? Pode, não tem problema nenhum, é um bicho do bem e tal. Então esse trabalho de educação sempre me encantou, né? E eu acredito que a gente ainda vai fazer muito mais pelo Brasil nesse sentido. E pensando então aí no supermercado, você falou desse conhecimento, né? Levar o conhecimento. Como é que você vê o supermercado trabalhando, né, os queijos e como é que você, na sua opinião aí, o que dá para ser feito para aumentar essa venda e o conhecimento na categoria? Legal, essa pergunta é bem importante assim, porque eu acho que tem tanta coisa a ser feita, né? Com todo o respeito aos meus amigos aí do varejo e dos supermercados, fiz muitos amigos, mas infelizmente os queijos que eu comprava na década de 90, né? Não os queijos, mas a forma como eu comprava queijo no século passado ainda é a mesma forma de se comprar queijo. Então tem Tá. muita coisa para mudar. Tem supermercados que as gôndolas são as mesmas. Muda, o marketing faz um belo de um trabalho tal, e faz uma questão de classificação diferente e tal. Os queijos, a indústria foi evoluindo esse tempo inteiro, mas a forma de se vender queijo, eu acho que ainda se deve muito, tem muito pouca inovação, né? Eu percebo que hoje, muitas vezes, quando alguns lugares onde não tinham mercados maiores, mercados assim por diante, eu vou muito para a Bahia, por exemplo, no interior da Bahia, Tá. e hoje as pessoas vendem queijo como o Pão de Açúcar vendia, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, né? E aí, o jeito é o mesmo jeito da década de 90. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que realmente mudar é esse formato. A gente precisa inventar novos formatos para as pessoas. As pessoas não entendem, na minha visão, que a cena queijeira mundial, não só brasileira, ela está em evolução. Parece que o queijo Gruyère que você comprava em 90 é o mesmo queijo que você compra hoje, né? Então, o primeiro desafio seria mudar essa cena. A segunda coisa que é fundamental, que a gente já falou aqui, é essa questão do olho no olho, da educação, do contato. Eu não acredito no modelo de autoatendimento para esse estilo de queijo, né? Não acredito. Eu acho que você comprar aqueles queijos do dia a dia, mussarela, tal, é uma coisa diferente. Tá. Agora, a gente está falando aqui de queijos muito especiais. É muito complicado você pegar e você não está pegando uma alface, entendeu? Que você olha para a alface e fala, tá boa ou tá ruim e você leva. Você precisa muito desse contato e isso é uma coisa que requer investimento, né? Não é, eu sei que não é simples. Se você tem uma rede, você vai colocar 80, 90 jovens aí, precisa ter o retorno para isso. Mas eu não vejo outra saída a não ser sair realmente desse formato que já tem 30, 40 anos e trazer para o atendimento olho no olho, para a conversa e assim por diante. E hoje aí, quais são as grandes regiões produtoras de queijo no Brasil? A mais famosa sempre foi a canastra, né? Mas eu já tenho outras regiões aí, de queijos paulistas e tal. Dá um panorama aí pra gente de quem tá fazendo o que aí pelo Brasil. Olha, é uma loucura, viu? Para quem não está acostumado, eu não diria que todos os estados brasileiros já têm produção de queijo, mas 80% tem. Então, podemos começar por Minas Gerais, onde é o celeiro do queijo no Brasil, todo aquele queijo de roça, o queijo mineiro, o meia cura, assim por diante. É até importante aqui fazer essa ressalva, quer dizer, o meia cura, que a gente aprendeu, né, eu desde moleque também aprendeu como um tipo de queijo, não é um tipo de queijo, né? O meia cura é um estágio de desenvolvimento de um queijo. Um queijo ele começa fresco, depois ele fica meia cura, depois ele vai ficar curado ou maturado, e depois extra maturado ou extra curado. Então esse queijo mineiro meia cura é só o momento ideal da gente se comer esse queijo. Só para aproveitando o momento para trocar um pouco de figurinha com relação a isso. Mas esse queijo meia cura, com aquela casquinha amarela, mais cremosinho por dentro, que acabou virando o queijo, né, o símbolo de Minas Gerais, ele está por toda Minas, né? E você vai para a região do Cerro, que é para cima de Belo Horizonte, é um estilo de queijo.
porque você tem uma maneira de produzir um pouco peculiar, diferente da canastra. Então você vai, na hora de produzir, você expulsa um pouco menos do soro, então ele vai ficar um pouco menos seco, da canastra vai ser um pouco mais seco. Aí você vai aqui para o Triângulo Mineiro, é outra história. Então a Minas inteira é uma loucura, tudo parece o mesmo queijo, mas não é. De 5 em 5 quilômetros muda tudo, muda o tal do terroir, né? Que o mineiro brinca e chama o terroir de trem-roir, né? O mineiro brinca com isso. E então Minas acaba sendo esse celeiro muito grande. Esse mesmo estilo de queijo, esse queijo tradicional, o queijo que tem 200 anos de história, né? O queijo dos tropeiros, que vinha sendo maturado no lombo de mula e rodava o Brasil, é o queijo também lá do Rio Grande do Sul, o queijo serrano, o queijo colonial. É uma região mais fria, né? É um queijo mais amanteigado, mas também é um queijo super tradicional e que tem esse reconhecimento hoje do brasileiro como um queijo com muita história também. Se a gente for olhar lá para o Nordeste, a gente tem o queijo coalho, que é um dos mais conhecidos, vários estados que fazem, tem gente ainda fazendo até hoje, na prensa de madeira, uma receita linda. Não é o coalho que a gente está acostumado, né, a comer no dia a dia aqui na praia, é um coalho de bloco mesmo, que o pessoal faz, é um queijo tradicional, como você também tem o queijo de manteiga, que é um queijo maravilhoso, um queijo que são barras grandonas, assim, que são queijos também tradicionais com muita história. Lá no norte, como eu falei, você tem o queijo de Marajó, né? Que é um requeijão de corte, assim, que se usa mais para grelhar, que é de búfala, porque Marajó, que é uma ilha, né, para 2, 3 horas de Belém de barco, tem mais búfala que gente, a verdade é essa, é um lugar que tem muita búfala, muito leite, então tem esse queijo característico, típico, que é sensacional também. E aí nós estamos falando um pouco dos queijos tradicionais brasileiros, que já tem uma certa história, 50, 100, 200 anos. Você citou depois os queijos paulistas, né? Então, quem tem, sei lá, nossa faixa de idade, aí 40 para cima, sei lá, olha para isso e fala assim, queijo em São Paulo? Queijo artesanal em São Paulo? Né? O que você tem é muita indústria. São Paulo, aquela história toda, aquela locomotiva do país, tal. Então você tem muita indústria. Mas esse tipo de queijo realmente não se tinha muita notícia. Quando eu viajava com meu avô, né, que eu estava ainda em São Paulo, nas fronteiras entre São Paulo e o sul de Minas, muitos pequenos sítios e fazendas faziam esse mesmo queijo que se fazia na canastra, esse mesmo queijo que se fazia em Araxá e assim por diante. Então São Paulo não tinha uma identidade queijeira. Né? O que está acontecendo de 10 anos para cá? Na verdade, de 5 anos para cá, é tudo muito recente. Virou uma febre, virou uma loucura. Né? Alguns produtores começaram a fazer vários cursos, inclusive na queijaria a gente tem diversos cursos, agora está parado, a gente retoma no que vem. Então, muitos produtores vieram fazer curso com a gente, fazer imersões com a gente, foram para fora, para a Europa, para poder entender como que se produzia esses queijos de mofo branco, de mofo azul, outras receitas que não fosse esse queijo tradicional mineiro, né, que é super valorizado, e começaram a brincar de produzir tudo quanto é tipo de queijo, e aquela mania louca de paulista, né, de fazer, de colocar dinheiro e começar. Em 5 anos tem queijo assim espalhado pelo estado. Então, o estado de São Paulo hoje é reconhecidamente uma grande região produtora desse estilo de queijo e tem tudo: búfala, ovelha, vaca, cabra. Estou vendo um monte de gente entrar aí, um monte de produtor que tá vendo, né? E que aí são esses produtores que há 5, 7 anos atrás ainda não estavam com essa vida e hoje estão no campo produzindo, estão desenvolvendo isso no mercado e, mais importante, né? Já tem vários, que acho que é bem importante ressaltar, que começaram lá pequenininhos, ainda tem uma produção super organizada e foram lá, conseguiram um registro municipal, depois um registro estadual e hoje já consegue atender supermercados.